Pois é. Então vamos começar, Normal, né? né? Então, com uma satisfação imensa que a gente conta hoje com o professor Genaro, né? Há tempo que a gente ansiava por isso, por esse encontro, né? E nós começamos uma série de encontros, né? Que a gente batizou de... Como é, Thais? Agora... Aventuras em conhecer e transformar o trabalho. Aventuras em Conhecer e Transformar o Trabalho. Nós tivemos uma primeira edição que foi com o professor Marcelo Figueiredo. E foi muito bom, foi muito legal. Assim, ele contou um pouco da trajetória dele, especialmente de pesquisa, né? E foi assim, um momento muito ímpar, né? Que ele, enfim, sentiu a vontade para falar de coisas que não estava conseguindo falar no meio acadêmico e tal, lá na UF, né? Então foi assim um momento, disse, não, nós vamos prosseguir com essa história. E aí deu a ideia de convidar o professor Genaro, né? E já adianto que nós temos já duas como é que se diz? Duas próximas sessões Participações confirmadas já. de participações confirmadas. Uma é do Beto Novaes, que Genaro conhece, não é? A gente usa muito os filmes dele nas nossas disciplinas. E outra é da professora Tereza Mitsunaga, né? Que foi uma figura importante. Depois nós vamos convidar a Glaucia também, né? E, enfim, tem muita gente aí que foi e é importante na nossa trajetória, na nossa história, então a gente gostaria. Bom, então, fizemos na divulgação, né, do encontro de hoje um resuminho, né, daquilo que a gente, da importância que Genaro tem para nós, né? E eu rabisquei algumas linhas, passei para Helder, enfim, incluiu outras coisas, enfim, deu naquilo. Aí Renato disse, olha, é coisa de amigo, a gente dá um desconto, mas não. Aquilo que a gente disse ali realmente é o que a gente, né, enfim, é o que a gente, é como a gente considera Genaro, né? E, bom, eu gostaria apenas de relatar um fatozinho que me marcou. Bom, com o Genaro eu não pude participar de nenhum projeto, né, liderado por ele, mas eu fui aluno na disciplina dele. Eu não me recordo assim dos textos que ele indicou para a gente ler e tal, a não ser as leis da dialética. As leis da dialética eu me recordo assim, muito. E realmente essas leis da dialética foram importantes para o transcorrer da disciplina, não é? Onde a gente procurava analisar, não é, as coisas que estavam acontecendo e tal. E na época, né, enfim, eu tinha feito disciplina de psicologia social com um outro professor, estava fazendo um Genaro. Aí eu disse, olha, essa psicologia social tem algo de diferente. Né? Ela digamos assim, ela não é igual àquela, né, que eu vi na outra disciplina. Então, assim, eu me recordo que nessa disciplina, uma coisa que me impressionava muito é a capacidade que Genaro tinha de promover o debate, de promover a discussão. Era um ambiente super democrático, as pessoas falavam, se posicionavam, não havia censura, não havia... Né? Então, assim, foi uma experiência que me marcou. Né? E poucas disciplinas, assim, realmente a gente lembra, né? E essa de Genaro foi uma delas. Outro fato também, eu acho que muito relevante, quando a gente participava do CEAMPO, né, que é o Setor de Estudos e Assessoria aos Movimentos Populares, um órgão que ainda existe, né, na estrutura do CCHLA, e Genaro foi um dos fundadores do CEAMPO,
E a gente participava de um grupo de trabalho que existia no CEAMP, chamado Trabalho, Saúde e Vida Social. E chegou um certo momento, não é, que depois eu leio, Patinha, chegou um certo momento que a gente resolveu, não é, dar um passo adiante, digamos assim, não é, constituir esse grupo que existe hoje, que é o Grupo de Pesquisa de Atividade de Trabalho. E, para isso, a gente teve meio que encerrar as atividades do grupo Trabalho, Saúde e Vida Social, que fazia parte do CEAMPO, né? E aí, o que aconteceu? Diz, a Genaro não vai ficar contente, né? Um grupo vai... Menos um grupo no CEAMPO e tal. Pelo contrário, aí Genaro disse, não, isso para mim é um motivo de grande alegria, de grande satisfação. A gente vê que você realmente vocês estão crescendo, estão evoluindo, estão mirando outros horizontes, e eu fico super feliz de o CEAMPO ter realmente sido o ambiente, não é, que tenha levado vocês a estabelecer novos alvos. Olha, sinceramente, isso é uma coisa assim, poxa vida, realmente isso me dava uma prova de que Genaro não era uma pessoa assim, apegada, não é, às estruturas, às instituições, não é? Essas instituições eram importantes na medida que elas colaboravam num determinado projeto. Então, é, enquanto elas estavam realmente cumprindo a sua missão, maravilha, mas a partir do momento que... Né, então, essa coisa realmente me impressionou muito em Genaro. Né? Eu gostaria de fazer esse depoimento inicial antes de passar a palavra para o Genaro, e Fatinha está dizendo alguma coisa, Meriado. Não sei se a gente abre um pouquinho para algumas falas iniciais antes do Genaro. Como é que você está? Como é que você acha, Genaro? Não, para mim, quanto mais eu puder escutar, para mim é muito mais agradável e, com certeza, aproveito mais. Aliás, não só eu, né? Então, Meriado, se você quiser dizer alguma coisa, Marinalva, Patinha, não é? Quiser dizer alguma coisa, fique à vontade, não é? Eu quero. Pois. Bem rápido, mas eu quero. Bom, boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Genaro. Prazer muito grande poder reencontrar com você aqui, pelo menos esse formato distante, mas aproxima, possibilita algumas aproximações, né? Fiquei muito feliz quando o Anísio convidou-me, e assim, você sabe do grande afeto que eu tenho por você, da grande admiração. Foi o meu professor. Essa semana eu estava falando para os meus orientandos e orientandas, né, que a minha formação em psicologia social essencialmente teve a ver com você, com o que você nos propiciou. Eu coloquei aqui no chat, né? Eu fui monitora, fui extensionista, enfim, não fui mais coisa, porque na época não tinha mais coisa, mas se tivesse, eu certamente teria feito com a Genaro também. E dizer assim, né, que até na minha banca para professora titular, eu falei disso, e foi por isso que a Anísio disse, você tem que estar lá no dia. Que eu falei assim, que assim, você era, para mim, o mestre com carinho, e que você me deu régua e compasso. Você me ensinou muita coisa, mas você me possibilitou aprender a olhar o mundo com outra visão, com outras lentes, com outros elementos. Então, assim, foi e continua sendo, né, ainda para mim, a grande referência. Então, muito obrigada, era isso. Muito bem. Quando Fatinha... Marinalva disse que também queria falar. Marinalva, manda brasa. Legal. Eu tinha começado, mas estava no silencioso o microfone. Aí, e eu acho que a tela também. Então, eu acho que eu vou só rapidinho reafirmar, né, o que Fátima Pereira, nossa Fatinha já disse, e o que já foi posto, né? Então, Anísio, eu vou fazer uma inveja, eu já fui de tudo, viu? Monitor, extensionista, fundadora do CEAMPO, então deu tudo, né? E tal. Então, eu estava, quando vocês me
enviaram, e eu obrigada pelo convite, né? Eu nem poderia, eu disse, não, mas eu não tenho como dizer não a Genaro. Era como se eu estivesse dando não a Genaro, e aí eu disse, eu vou. Então, o Genaro sempre nos disse sim, e não só nos disse sim, mas nos ensinou caminhos, trilhas, né? E eu tenho orgulho de dizer que eu tentei, né? Segui-lo, né? Então, é ao mestre com carinho. Se eu fosse ranquear, ia dar inveja aqui, ranquear os professores, porque eu acho que a gente teve o privilégio de ter um coletivo interessantíssimo de professores que nos formaram, nos ensinaram, né? Agora, quem conduziu esse coletivo se chama Genaro Ieno. Por isso que ele está nesse lugar e nesse tal, e também no meu memorial não tinha como nem Genaro nem outras, mas o Genaro especialmente não fazer parte, né? Ele é parte da minha história, ele faz parte e ele continua sendo referência, Genaro. Então, você é minha referência, né? E continua sendo de mestre, né? Em várias coisas, na vida, no trabalho, nas relações. Então, eu aprendi, eu venho de uma família grande, coletiva, são 10 filhos, né? 10 irmãos. Então, mas... isso eu aprendi a reproduzir isso na minha formação doméstica, mas na formação no CEAMPO, no curso, e nas vários coletivos que a gente teve que criar, enfrentar, desmontar, desconstruir. Então, não tem como não estar aqui hoje. Só para dizer isso, para ouvi-lo, e então não vou mais continuar, porque o enredo ia ser grande. Obrigada, Genaro, por ser quem és. Muito bem. Tá acompanhando. Mary, Marcelo e depois Luciano. Que Mary tinha pedido no chat e Luciano levantou a mãozinha. Oi, Adil, Vanessa, boa tarde. Oi, gente. Começamos de trás para frente, tá? Terminou que o pessoal começou a querer se colocar, então depois é que o Genaro vai falar. É uma inversão. Haja emoção, né, Genaro? Não, eu vou ser bem breve, né? Eu acho que a Fatinha já deu tom e Nalva depois continuou tecendo a rede, né, da Regra e Compasso. Eu acho que é o lugar que Genaro ocupa nas nossas vidas, né, de boa parte de todos nós, assim, de fato, foi fundamental, né, nas nossas formações, né? Nesse sentido, eu também agradeço o convite que foi feito, né? A Anísia passou para a gente o link. Né? Só vou, para não me alongar, gratidão, gratidão e gratidão. Obrigada por tudo. No meu memorial para titular, você estava presente do início ao final. Obrigada, querido. Marcelo. Então, pessoal, boa tarde aí. É um prazer incomensurável, né, estar de novo com vocês, e ainda mais com uma figura como o Genaro Ieno. Eu, na verdade, eu conheci o Genaro antes de ter um contato presencial com ele, porque eu dei a sorte de, ao iniciar o meu mestrado na COP, ter lá como parceiros, eles estavam fazendo doutorado, Paula Disse e também o Milton Ataíde, ambos lá na engenharia de produção da COP. E, com frequência, o nome do Genaro vinha à baila. Depois eu tive um contato com o Helder e o Ricardo Matos, ali pelos idos de 90 e pouco, o Edil. A primeira vez que eu falei sobre a minha dissertação de mestrado lá na UFPB, aí na UFPB. E eles também falavam muito do Genaro, e as falas eram sempre muito positivas. E quando eu encontrei o Genaro, então, pela primeira vez presencialmente, eu tive a oportunidade primeiro de confirmar, né, boa parte daqueles atributos, mas de conhecer um pouco o que é uma pessoa carismática, né? Porque isso é uma pessoa que... Essas pessoas estão meio em extinção na universidade, aí, acho que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando, seria um demérito para todo o esforço potencial de todos nós, mas é porque são figuras dotadas de um carisma assim, muito relevante, é difícil de escrever,
com a capacidade de formar pessoas, ou seja, são formadores de uma geração. E aí, uma vez eu posso explicar da seguinte maneira, eu concluo. Uma vez eu estava assistindo um dos documentários sobre o Carlos Marighella. Eu não estou querendo dizer que você é parecido com o Marighella, não, mas é só para exemplificar. E aí, pelo menos uns três militantes da LN, quando falavam assim sobre o Marighella, em algum momento a fala era assim, cara, mas eu não sei te dizer, ele começa a falar e ele tem um magnetismo. Então, acho que o carisma é isso, é um pouco aquela definição, né, de carisma como dádiva divina. É isso, Genaro. Quando eu tive o primeiro contato com ele, né, daí a 15 minutos eu entendi um pouco o que era carisma e aqueles atributos que me falavam. Então é isso, a pessoa que tem um magnetismo e que durante um tempo, né, conviveu com pessoas, com jovens, né, que estavam num momento maravilhoso, né, aquele momento lá no final dos anos 70, anos 80, enfim, que é difícil também descrever, e que tiveram essa capacidade de seguir o fluxo e de formar toda uma geração. O legado está aí. Então, eu já falei demais, eu queria depois ouvir os outros aí também, o Genaro. Mas é isso, pedissem para falar como é que é, pô, esse cara tem um magnetismo, embora ele não seja como Marighella, mas é isso, ele tem uma importância assim, que é difícil mensurar. Então, é uma satisfação muito grande, né? É maravilhoso estar aqui com vocês, e com o Genaro em especial. Luciano, e depois Edil. Então, eu vou ser breve, né? Até para não repetir as palavras de Fatinha. Eu realmente, assim, quando eu conheci Genaro, né, na graduação, o que mais me chamou a atenção foi essa relação dele, né, com a psicologia e com a realidade social, né? Então, ele sempre teve essa inserção, né, muito forte esse lado, né, de estar presente, né? Então, me lembro do Zé Peão, por exemplo, né? A questão do campo nem se fala, né? Quer dizer, essa relação dele com o pessoal do campo já é de longa data, né? Então, assim, o meu primeiro impacto, né, positivo, assim, né, se é que posso usar essa expressão positiva, né, foi de poder pensar uma psicologia que tinha, né, toda uma relação com a questão social, né, de você ser, ao mesmo tempo, pesquisador, né, e ser também um militante, né, um militante. Como bem a Alice colocou aí no texto, né, que ele escreveu. A segunda coisa, né, foi agora, eu tenho participado de alguns cursos, e fiz um curso agora sobre a psicologia latino-americana, né? E, para minha surpresa, né, o pessoal, muitos estudantes participando, né, e eles espantados, né, com aquelas figuras, né, da América Latina, né, que estavam inseridos, no contexto social e tudo mais. E eu dizendo, gente, nos anos 80, quando eu era aluno, nós já fazíamos isso, né? Nós tínhamos lá Genaro, nós tínhamos lá o Milton, né? Então, assim, o espanto desses alunos de hoje, né, que estão estudando hoje, lá na USP, na Unicamp, né, em São Paulo, né, com essas figuras, né, que já tinham toda uma inserção, né, no meio popular e tudo mais, né? Então foi isso, né? Tive o privilégio de fazer uma disciplina com ele, né, de monografia, que era uma disciplina especial na época, né, assim, e aí fui estudar, né, um texto do Karl Marx, né? O Genaro ficou espantado, disse, rapaz, você escreve de um jeito diferente e tal, né? Imagina que acho que era o meu primeiro trabalho monográfico que eu fazia naquele momento, né, assim, enquanto estudante. Foi muito interessante, então, ter essa parceria com o Genaro. Bom, é isso, não vou me alongar, não. Muito obrigado. Oi, posso falar? Oi, pessoal, boa tarde, prazer em vê-los. Assinar embaixo tudo que foi dito, né? E dizer que Genário, além de um grande mestre, né, é um grande amigo, né? Coisa boa poder conviver com Genário, ir lá na casa dele, desfrutar daquele lugar bucólico com sua esposa, Glaucia Ieno, muitas vezes com seus filhos também. Então, Genário, beijão para você, e você é um amigão e mestre para sempre. Beijo. E Jader, que está inscrito. Olá, boa tarde. Bom, eu queria começar agradecendo muito a Tatiana por esse convite, né, e pelo GPST, pela iniciativa brilhante. Um prazer enorme poder reencontrar com o Genaro.
Eu não fui aluno da UFPB, né? Eu me formei em graduação na UEPB, mas ainda na graduação participei de uma pesquisa que Genaro era um dos coordenadores sobre qualidade de vida em áreas de assentamento de reforma agrária. Depois fui trabalhar no programa Lumiar, e que Genaro era um dos supervisores, então foram 2 momentos assim que tiveram um impacto muito forte na minha formação profissional e também pessoal, porque todos vocês aqui já falaram dessa pessoa brilhante, especialíssima, que é Genaro, né, no modo de conduzir as suas relações de trabalho, que são também relações sempre muito, muito afetuosas. Genaro é um dos responsáveis, né, pela minha entrada nesse campo de discussão da psicologia dos contextos rurais. Isso eu não tenho a menor dúvida que ele é uma das maiores inspirações desse meu trabalho. Eu lembro que quando eu e a Magda organizamos um livro sobre psicologia e contextos rurais, eu escrevi para Genaro pedindo para ele fazer um prefácio. E Genaro disse, eu já estou aposentado, procure outra pessoa. E eu queria muito, né, que fosse Genaro, porque tinha tudo a ver com esse percurso. E aí ele disse, olha, assim, em 15 dias eu não te mandar nada, aí tu convida outra pessoa. E aí eu fiquei todo dia, abri um e-mail assim, com uma ansiedade enorme que ele tivesse respondido. E felizmente, assim, com 5 dias ele respondeu com um texto contundente, ao mesmo tempo extremamente sensível, né, de prefaciar esse livro, e que é foi um gesto assim que eu guardo com muito carinho até hoje. Genaro, você é uma fonte de inspiração muito grande para a gente, viu? Sou muito feliz de poder ter encontrado num ambiente tão, né, dificultoso e custoso como a academia, uma pessoa do seu quilate, viu? Muito obrigado. Obrigado. Por enquanto, não temos mais inscritos, então acho que a gente pode passar para Genaro, né? A Genaro aí. Olha, eu não esperava, né, tudo isso. Mas eu acho que se eu tenho algum mérito, foi acreditar e apostar, né, na semeadura, semear. Né? E aí, acho que o mérito não é exatamente do semeador, mas é da semente e do terreno onde essa semente foi lançada. Né? Acho que o mérito é isso. Acho que foi conteúdo que... Os conteúdos eram coisas que tinham uma ligação muito forte com a minha vida, portanto, com a minha prática. Né? E aí eu achava que poderia ser um bom conteúdo para repassar para os alunos. E aí frutificou. Né? Vocês são o resultado dessa semeadura. E aí o mérito, repito, é da semente, ou seja, do conteúdo, e do terreno, né? A quem essas sementes foram lançadas. Então, o mérito, com certeza, é principalmente de vocês. Não é para jogar confete, não, não é troca de confetes, não, é porque eu acredito nisso mesmo. Bom, hoje, essas palavras de vocês, elas são muito significativas para mim, não só, bom, porque retomam uma parte da vida que eu vivi, mas porque meu genro, minha filha, minha neta, que estão morando em Ribeirão Preto, em São Paulo, eles foram contaminados, né, com coronavírus. Meu genro precisou ir para a UTI, minha filha está grávida de 28 semanas. Bom, a minha neta, 7 anos, nem parece que está enfrentando essa situação. O meu genro, né, depois de uns dias
Hoje, ele teve a notícia que ele teve alta, mas a minha filha está lá ainda, né, enfrentando as sequelas dessa doença na gravidez. Então, a vida é interessante, né? Porque se de um lado a gente vive essas situações cheias de agonia, do outro lado a gente vive uma situação como essa agora, né? Que deixa o coração da gente bastante amaciado, vamos dizer assim, né? Ou acarinhado. Ô, Anísio, quanto tempo que... Porque velho, quando começa a falar, rapaz, daí... Genaro, você tem o tempo que quiser. Fique à vontade. Não, mas era bom estipular, assim, porque... Não, geralmente a gente fica nas reuniões até 4 horas. Certo. Então, fica à vontade, como é que você prefere organizar seu tempo? Assim, quando chegar, se eu chegar até 3h30, era legal vocês darem um corte, porque daí a gente poderia completar alguma coisa. Pode deixar. A partir da intervenção de vocês, né? Tá, joia. Combinado. 3h30 eu aviso. Tá bom. Eu acho que a minha experiência na psicologia, ela foi marcada por... Bom, não só a minha, mas a minha também, né, por uma história de vida que teve umas características próprias, também como acontece com todo mundo. E, bom, e daí eu acho que eu fui compondo, né, a minha vida e a minha participação a partir, né, muito mais desse concreto vivido do que propriamente de uma formulação teórica XYZ. Eu acho que foi essa, que não foi nenhuma decisão pessoal, foi só um jeito de ser, né? De tentar juntar uma coisa com outra, quer dizer, o vivido e aquilo que a gente pôde aprender, né, do ponto de vista acadêmico, intelectual, etc. E essa eu acho que foi uma aprendizagem que eu tive, quer dizer, que é possível fazer isso. Era até interessante porque, em alguns momentos na universidade, eu acho que não só na universidade, mesmo depois, tinha algumas pessoas que diziam mais ou menos assim, né, que eu tinha uma prática interessante, mas era fraco teoricamente, que colocava um pouco nessa questão de que, bom, às vezes a gente pode ser muito bom intelectualmente, e é ótimo que seja, mas se a gente não põe, né, um temperozinho da vida concreta, essa teoria ela pode ficar desencarnada, né? Então, essa avaliação, que eu escutei algumas vezes, ela me fazia sempre pensar e me orientava, né, na forma de tentar ser professor. Por exemplo, eu tentava propor que os alunos escrevessem, né, uma autobiografia que era só que eu lia. Bom, depois eu fazia grupos e as pessoas podiam, cada um, contar a sua história no pequeno grupo, etc., e conversar sobre o que havia de comum ou de inusitado em algumas das histórias. Mas era para isso, né? Para fazer esse exercício de pensar a psicologia a partir desse concreto da vida. Bom, e o concreto da vida eu podia começar desde a época que eu era menino, mas daí vai longe demais, né?
Algumas coisas que me marcaram, e que acho que uma delas foi o fato que meu pai era motorista profissional, né? Trabalhou em várias coisas, mas trabalhou principalmente como motorista trabalhou na construção da rodovia Gaspar Dutra, aquela que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, né? E depois trabalhou na Light como motorista. E minha mãe era dona de casa. Então, minha mãe, eles foram morar em Guaratinguetá, quando eu tinha 3 anos de idade, que era a terra da minha mãe. E lá a gente morou em bairros populares, vamos dizer assim, e os meus amigos eram pessoas eram pessoas de famílias pobres. E a minha convivência, né, de ver a luta, o aperreio, né, as dificuldades que as pessoas tinham para tocar a vida, me impactavam também, né? Acho que passou a ser um elemento constitutivo da minha vida e da minha maneira de olhar e ver o mundo. Acho que muita gente, né, também, até porque a maioria do povo brasileiro vive muito nessa situação. Por exemplo, o meu avô, o pai da minha mãe, ele teve sífilis e passou 5 anos interno no hospital psiquiátrico lá de Juqueri, em São Paulo, né, que era um depósito de pessoas, enfim, né, tudo aquilo que a gente já conhece, já sabe sobre os hospitais psiquiátricos. Eu fui, acho que eu tinha 5 anos de idade, eu fui visitá-lo lá e encontrei uma pessoa completamente diferente, né? Cabelo raspado, vestido com aqueles pijamas de presidiários, e isso também me marcou, né? Bom, daí eu fui para São Paulo fazer faculdade, fiz vestibular para engenharia, não passei. Fiz para física, não passei. Fiz para... pensei em fazer jornalismo, mas isso era, né, em plena ditadura. Aí me aconselharam que jornalismo não tinha vez. Bom, não fiz. Aí fiz para economia. Aí trabalhei lá como... Quer dizer, e aí entrei na economia da USP, porque eu fiz um teste vocacional que dizia que eu tinha habilidades para matemática e ciências humanas. Então, eu fui procurar uma área em que essas duas coisas pudessem estar juntas. E aí eu escolhi a economia. Bom, daí fazendo a faculdade de economia, um professor de História Econômica, isso foi em 1968, 1969, por aí, ele foi preso e foi morto na prisão. Aí, bom, eu fazia parte da diretoria do centro acadêmico, era secretário-geral. Aí a gente resolveu fazer uns panfletos e distribuir na faculdade denunciando esse fato. Com isso, o presidente do centro acadêmico foi preso, o vice-presidente saiu, né, do país, se exilou, e eu, como secretário-geral, assumi a presidência do centro acadêmico. Bom, e a polícia resolveu me botar na lista lá de que deveriam ser presos. Então, eu passei 2 anos na clandestinidade lá em São Paulo,
E aí eu tive a oportunidade de entrar em contato com, assim, contato mais íntimo, né? Mais como, não como colega de faculdade, ou colega de curso, etc., mas como, não como estudante, mas como militantes políticos, né? Naquele contexto. E aí eu aprendi muita coisa também, muita coisa. Aprendi a tentar entender o sofrimento e as reações mais diversas das pessoas naquela situação. Poderia contar um monte de história aí, mas... Então, isso também foi uma história que me marcou muito. E aí, eu tinha... Isso ainda fazendo economia... Quer dizer, fazendo não, porque daí eu não tive mais condições de frequentar o curso, porque 2 ou 3 vezes que eu tentei entrar na faculdade lá, precisei correr da polícia, porque eles estavam querendo me pegar mesmo. E correr não era uma corridinha, não, era correr de sentir o calcanhar batendo na bunda. Então, felizmente, eles não me pegaram. Por pouco, mas não me pegaram. Daí, enfim, eu tive esse aprendizado, né? Mas uma das grandes questões que naquela época me questionavam era o quanto que, né, pessoas com um desejo, né, com uma escolha de tentar contribuir para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, etc., escolheram uma forma de luta que, em vez de aproximar essas pessoas, esses jovens, na grande maioria dos casos, né, do povo, afastavam e isolavam essas pessoas. Então, isso era uma coisa que me amargurava muito, né? Não só as prisões, torturas e assassinato de pessoas conhecidas, mas principalmente esse fato, né, de que tudo isso estava se perdendo e levou a essas pessoas a um isolamento que foi fundamental para a derrota, né, daquele esforço todo que estava sendo feito. E aí eu comecei a achar que essa área, né, das ciências sociais, incluindo a economia, eles tinham uma abordagem muito macro da sociedade, né? E eu achava que a gente devia ter uma perspectiva mais colada, né, às pessoas reais e concretas e às suas vidas. E, bom, daí esse tempo que eu passei na clandestinidade, de um lado tinha que fugir da polícia, do outro lado tinha que tentar ajudar companheiros, né, que estavam em situações muito perigosas, e, de outro lado, pensar. E aí, conversando com alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, etc., eu fiquei em dúvida entre pedagogia e psicologia. Mas, na época, né, eu fiquei pensando em que a pedagogia ela poderia ter, né, também uma abordagem macro e não fornecer ferramentas para poder atuar junto às pessoas, junto aos pequenos grupos, etc. Uma visão equivocada, mas foi assim que aconteceu. Aí eu resolvi fazer psicologia. Bom, fui fazer vestibular de psicologia esperando que a polícia, né, pela relação das pessoas que estavam fazendo exame, poderiam me pegar. E aí eu acho que por conta desse receio, desse cuidado, né,
eu acabei me dando muito bem nas provas. E aí fui aprovado para fazer psicologia na PUC. Bom, daí quando eu chego na PUC para fazer psicologia, e eu fui em busca disso aí, ferramentas para poder ajudar a se aproximar, a estar mais perto das pessoas, né, e da vida concreta dessas pessoas, na perspectiva de colaborar para que elas pudessem ultrapassar, né, os seus limites, as suas dificuldades, etc. Ou pelo menos tentar. E aí fiz o curso, fui até o bacharelado, não fiz formação. Por quê? Porque em 1972, 1973, por aí, eu e uma colega, Marilene Grandesso, que hoje trabalha com terapia comunitária, nós resolvemos ir trabalhar no hospital psiquiátrico. Por nossa conta, e a gente rodou por lá, etc. Enfim, conseguimos ser aceitos, né? Para ser voluntários no trabalho dentro do hospital psiquiátrico. Era Instituto de Psiquiatria Guarulhos. Era na cidade de Guarulhos, lá na Grande São Paulo. E aí nós fomos. A gente não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer. Entramos, né, no hospital, no pátio do hospital, para conversar com os pacientes de bata branca, e os pacientes só ficavam pedindo, né, para a gente dar alta para eles. Assim, né, era isso, era fundamentalmente isso, que a interação que a gente conseguia. Aí acendeu uma luzinha lá na cabeça e a gente combinou de tirar a bata, as batas, entrar com a roupa normal mesmo. E aí, por surpresa nossa, o negócio mudou completamente. Aí, devagarinho, o pessoal deixou, quase que imediatamente eles deixaram de pedir para a gente alta, porque viram que a gente não era nenhum doutor, apesar da gente dizer isso sempre para eles, né? Que a gente não tinha... a gente não podia dar alta para eles, porque não era essa, né? Era só lá os psiquiatras que os recebiam umas salinhas que eram os consultórios. Muitas vezes por 5, 10 minutos. Bom, e aí a gente ia todo dia, de manhã, segunda a sexta-feira. Acordava às 5 horas da manhã para chegar às 8 em Guarulhos, pegando três ônibus, né? A Marilene, ela tinha carro, então ela ia mais rápido. E aí a gente começou lá, todo dia no pátio do hospital, conversando com os pacientes. E aí, devagarinho, o pessoal foi começando a contar o que eles viviam dentro do hospital. E a partir, né, dessa escuta, né, que a gente fazia todo dia, começou a surgir propostas de como resolver, por exemplo, a sujeira do banheiro, de como resolver o problema da arrumação de cama, de como resolver... não tinha esporte, de como montar, né, um joguinho de bola lá. Bom, e daí começou a se formar comissões lá dentro do hospital para atuar com os pacientes, para atuar nesses espaços aí. Aí um dos pacientes deu uma ideia que era formar uma comissão de pacientes para receber os pacientes novos que chegavam, porque eles já chegavam muito, segundo eles, né, muito
desmantelado mesmo, e aí entravam no hospital, né? E os pacientes lá, eles tinham um hábito de fazer um corredor polonês para receber os pacientes novos que chegavam. Imagine. Aí esse foi, assim, foi a primeira coisa assim efetiva que começou a funcionar e deu certo. Porque na medida em que... Porque daí se fazia, tinha a comissão lá, um grupo de pacientes que dividiam os horários de todos os dias da semana para ficar lá na secretaria do hospital para receber os pacientes novos. E aí nunca mais ocorreu o corredor polonês. E tinha uns pacientes lá que diziam que os pacientes faziam aquele corredor polonês e faziam aquela coisa de beliscar, passar a mão, enfim, dar tapa nos pacientes novos, porque eles tinham vontade de fazer nos atendentes que levavam os pacientes novos para dentro. Não sei se era ou se não era, mas, enfim. Depois começou esse negócio da comissão, e o nome da comissão que eles deram era a Comissão de Bem-Estar Social. Deu certo. Aí a comissão de show, a comissão de limpeza começou a funcionar. Os funcionários do hospital acharam uma maravilha que tinha pacientes ajudando a limpar o hospital. Ganhamos a adesão dos atendentes, dos funcionários do hospital, né, que trabalhavam na limpeza. Depois foram, não me lembro bem a ordem, eles foram para a cozinha, comissão da cozinha, e ajudando a preparar a comida, o café da manhã, o almoço, a janta dos outros pacientes. E aí melhorou enormemente a qualidade de alimentação dos pacientes. Chegou a um ponto que os psiquiatras, a direção do hospital, passaram a fazer a refeição no restaurante deixaram lá seus espaços lá arrumados e protegidos e começaram a fazer refeição no refeitório dos pacientes. E assim foi, comissão de esporte, comissão. Tinha uma comissão de show que organizava shows entre os pacientes, né, com pacientes fazendo personagens, tipo aqueles programas de auditório de Silvio Santos, aos domingos, e que era dia de visita também, então, né, o pessoal da visita participava, etc. E aí se resolveu formar um grêmio dos pacientes. Tinha eleição de 3 em 3 meses, porque era o tempo máximo que o paciente ficava dentro do hospital, né? A grande maioria. Só algumas exceções que precisavam ser justificadas tecnicamente pelos psiquiatras. Daí os psiquiatras começaram a participar disso tudo também. E eu e Marilene, a gente inclusive começou a ser chamada a participar das reuniões dos psiquiatras, né? Para estudo de caso, não sei o quê, não sei o quê. E subimos de status, né? Graças aos pacientes. E, bom, e daí foi assim. Chegou um ponto que a direção do Grêmio tinha a chave do hospital e os psiquiatras deram autorização a eles, para que eles reivindicado por eles, né? Para poder decidir sobre os pacientes que pediam para sair, para resolver alguma coisa fora do hospital, aí inclusive até de sugerir altas. Até esse tipo de poder os pacientes conseguiram. Mas daí, o que foi essa experiência? Foi essa coisa porque a gente, como já disse, a gente não tinha clareza sobre o que fazer lá dentro do hospital. Essa relação com os pacientes, com os loucos, né, foi incrível, foi incrível. A gente, né, os loucos passaram a ser amigos da gente. Não todos, evidente, mas uma boa parte. Era uma delícia chegar lá no hospital. Bom, daí essa experiência, daí como os pacientes tinham que ter alta depois de 3 meses, aí
ele saiu, né? Tinha um alta, saiu, e como eles não tinham condições de receber em casa, porque, bom, enfim, era doente mental, era louco, era isso, era aquilo e tal. Então, a grande maioria não ia para casa, ia direto lá no INSS para conseguir vaga para se reinternar novamente. E a maioria, e todos queriam voltar para Guarulhos, né? Porque eles diziam que lá em Guarulhos eles eram chamados pelo nome, nos outros lugares era o louco, o doido. Só que é evidente que nem todos eles conseguiam voltar para Guarulhos. Muitos iam para outros hospitais lá no interior de São Paulo. E lá, nesses hospitais, eles começavam a reivindicar aquilo que eles tinham em Guarulhos. Bem, aí os pacientes que vinham de Guarulhos começaram a ser considerados como agitadores, né? Porque começavam a querer ter coisas que o hospital não tinha, e não sei o quê. E aí, finalmente, essa pressão dos donos dos hospitais privados lá em São Paulo começaram a fazer pressão sobre o Hospital de Guarulhos, e aí, gradativamente, a experiência foi sendo desativada. Por uma série de atitudes que a direção do hospital passou a adotar por conta segundo eles, por conta da pressão que recebiam os outros donos do hospital. Nesse período, final de 1973, eu conheci Dom José Maria Pires, né, que era arcebispo aqui da Paraíba, e conheci Dom Pedro Casaldália, alguns outros bispos, por conta de que tinha uma professora lá em São Paulo, Maria Nilde Marcelani, que tinha um escritório de planejamento e convidava essas pessoas e pessoas mais próximas que ela conhecia para conversar sobre a conjuntura, né? E daí eu fui convidado a participar dessas reuniões, e aí, nas reuniões que esses bispos iam, eu estava lá também, e depois a gente ficava conversando. A minha vontade era ir para São Félix do Araguaia com o Dom Pedro, mas ele achou que aquele momento não era adequado. E Dom José aceitou eu e mais um grupo de estudantes para vir conhecer o trabalho da igreja aqui na Paraíba. Bom, foi assim que eu cheguei aqui. Como a grande maioria dos pacientes lá em Guarulhos, eles eram nordestinos, né? Porque Dom José convidou para os estudantes passarem aqui 1 mês, 2 meses, né, para conhecer os trabalhos e tal. Mas eu queria conhecer um pouco mais de perto a realidade nordestina para poder ter condições de diálogo com os pacientes lá em São Paulo. Porque a minha ideia era voltar para São Paulo e continuar trabalhando lá com os pacientes, em Guarulhos ou em outro canto, mas a minha ideia era essa. E aí a gente... Bom, daí eu vim para cá, e Dom José me pediu para participar de uma equipe que chamava Equipe de Promoção Humana, que trabalhava em umas áreas de terra que pertenciam à igreja, a arquidiocese, as 4 áreas. Aí a gente começou, e a ideia de Dom José era ajudar os moradores dessas áreas, os agricultores, a poder se organizar e pensar e planejar e atuar sobre a vida social da comunidade, né? Então a gente começou tentando fazer esse tipo de trabalho, mas nesse ano, 1974, cheguei aqui começo de janeiro de 74, aí lá pelo segundo semestre, um grupo de agricultores procurou o vigário lá em Aliantra, que na época era o padre Hermano José, franciscano, e aí, relatando, né, que o novo proprietário da terra, estavam, né, botando eles para fora da terra, etc., e eles
não queriam sair, porque eles moravam lá, né, nessa fazenda há várias gerações, etc. Era a fazenda Mucatu, lá em Aguiandra. Aí a gente... Sim, daí os padres nos procuraram, a equipe de promoção da diocese, para ajudar. Bom, e aí o pessoal do Mucatu, com o apoio da igreja e a presença da gente, começaram a resistir, né? A enfrentar lá a expulsão da terra. Bom, aí não precisa falar que, né, era uma situação muito tensa, de ameaças e violências concretas, né, por parte dos proprietários e seus capangas. Então, isso fez com que a gente estabelecesse uma relação muito próxima nossa com os agricultores, né? E aí, essa venda dessa fazenda para o proprietário novo era um empresário de Pernambuco que queria, né, financiamento, naquela época, do programa Proálcool, né, para plantar cana para a produção de álcool. Infelizmente, não era cachaça, era álcool. Então, se fosse cachaça, podia até ser interessante. Mas aí, como o Mucatu começou a... Sim, e esse fato de o proprietário antigo vender a fazenda para um proprietário, para um empresário, né, que não era daqui, de Pernambuco, etc., para o cara expulsar todos os moradores para plantar cana, financiado com dinheiro do governo federal, né, do programa Proálcool. Isso começou a se espalhar em toda a região do litoral sul, naquele primeiro momento. Depois se espalhou para outras áreas do estado. E aí, bom, como a gente acompanhava o Mucatu, o pessoal começou a chamar a gente também para acompanhar. E essa, né, era... Enfim, isso era uma coisa que mexia com as entranhas da gente, né? Aquela situação que esse povo passou a viver. E, bom, daí a gente foi indo em outras propriedades que estavam enfrentando o mesmo problema, e sempre do lado lá dos agricultores, etc. E aí, de novo, a vida concreta e real dessas pessoas e a forma como eles analisavam, pensavam e se posicionavam nessa realidade ensinou demais, ensinou muito, muito. E vai dando para a gente, né, referenciais que tentam ajudar na... Estou olhando aqui para mim não passar do tempo, né? Passar a dar referenciais, né, dessa convivência real, concreta, dura, difícil, mas ao mesmo tempo deslumbrante, né, do ponto de vista humano. A gente foi aprendendo, né? E Dom José dizia que eu era um educador. Mas eu sempre dizia, não, Dom José, eu sou psicólogo. Não, mas o que você faz não é coisa de psicólogo. Mas como não é? É claro que é. É claro que é. E terapia, né? O que a gente está fazendo é terapia. Né? Porque aquelas pessoas individualmente, inclusive dentro de casa, começavam a ter que repensar a sua situação, pensar na possibilidade de transformar uma realidade tão dura, tão difícil, que nos primeiros momentos pareciam intransponíveis. Essas pessoas começaram a ousar enfrentar essa realidade para transformá-la. Na medida que essas pessoas transformavam essa realidade, eles se transformavam enquanto pessoas e enquanto grupos. Era uma coisa evidente isso. Não era uma análise teórica a partir de um modelo teórico. A gente via isso no concreto, a forma, né, aquelas pessoas analfabetas, mas que tinham uma reflexão que vinha do concreto da vida. Pô, aquilo era de um valor inestimável do ponto de vista humano.
Então, Dom José, talvez até por provocação, ficava me chamando de educador. Eu nunca tive problema, muito pelo contrário, né, de ser chamado de educador, mas era só porque eu queria afirmar que aquilo era uma prática que dizia respeito a quem estivesse interessado, né, nesse mundo aí da produção de subjetividades e, né, nas transformações pelas quais as pessoas passam enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Né? Daí, por exemplo, uma das coisas que, para afirmar isso, né, uma das coisas práticas, né, que a gente criou foi visitas, né, visitas domiciliares. Não só lidar com, como a gente fazia lá no Hospital Psiquiátrico de Guarulhos. A gente não tinha um contato só de grupo. Né, inúmeras vezes, né, muitas vezes. O pessoal chamava a gente num cantinho e ia contar as dificuldades, os problemas, os aperreios que eles, enquanto pessoas, tinham. Né? Mas isso não fazia eles se afastarem do coletivo, dos grupos que eles participavam, ao contrário, eles se sentiam valorizados para essa participação, até pela atenção que a gente tentava disponibilizar para eles. Bom, aí um pouco, né, daí foi um pouco esse caminho. Por exemplo, essa coisa que o Jader relatou, né, do projeto Lumiar, né, que foi um projeto de assistência técnica às áreas de assentamento rurais já na década de 90, né, Jader? Acho que foi final da década de 90, por aí. Quer dizer, ajudar, 98, né? Ajudar o pessoal, os agricultores, a enfrentar o desafio de fazer a terra produzir. Né? E pensar com eles o significado disso, as formas como isso podiam ser feitas, repassando informações para que eles pudessem exercitar essas novas possibilidades. E isso para nós, e daí era uma equipe com 4 pessoas, 2, né, agrônomos da área técnica, né, agrícola, agrônomos, e 2 da área social. E dentro da área social eles aceitavam também pessoas da área de psicologia. Então, para mim também foi uma experiência muito rica, não sei como Jadra avalia, mas eu acho que quando a gente conversava, a gente tinha uma certa identidade na forma de ver isso, que era uma possibilidade mesmo das pessoas se reorganizarem, né, enquanto pessoas, a partir das informações técnicas, das experiências de produção que eles estavam, né, sair do campo da enxada e tentar outras formas de produzir. Então, não era simplesmente um conhecimento técnico que se pegava e aplicava para melhorar a produção. Aquilo reformulava a forma como as pessoas encaravam a vida. E se chamava agricultura familiar. Então, né, as relações internas nas famílias, as relações entre eles nas associações, enfim, a questão de gênero, de geração, tudo isso permeava esse trabalho. Né? E, portanto, ali cabia, sim, né, pessoas da área técnica, tecnológica, da agricultura, mas cabiam também, e muito adequadamente, pessoas da área de humanas, e, em particular, as pessoas da psicologia. Então, acho que, assim, o que era isso, né? Quer dizer, era vivenciar essas coisas. Deixa só, talvez, lá no Hospital Psiquiátrico de Guarulhos, né? Porque eu tentei, no Hospital Psiquiátrico de Morumbi,
Bom, enfim, vivi situações incríveis lá dentro desse hospital, né? Me disseram que eu podia dar plantão sem ganhar nada, à noite. Né? Fui dar plantão lá, tinha a menor ideia que eu ia fazer, mas fui. E, por exemplo, conheci um dos pacientes lá, chamado Zé das Flores, que o sujeito era metalúrgico. E numa das greves lá dos metalúrgicos, lá do ABC em São Paulo, foi preso abrindo um tanque com gasolina, num posto de gasolina, para jogar uma tocha lá dentro, tal, não sei o quê. Aí disseram, pô, esse cara é louco. Pô. Então levaram lá para o hospital, lá em Morumbi, lá no Morumbi. E esse cara era forte pra caramba, ele deu um murro numa porta enorme, que jogou a porta lá, não sei para onde, só com um murro. Mas era Zé das Flores. E aí, um dia à noite lá, eles beberam, arrumaram, alguém dos pacientes pulou o muro, fugiu, comprou um bocado de cerveja e voltou e foram jogar baralho e tomar cerveja, cachaça, não sei. Aí eu sei que daí deu uma confusão, uma brigaiada entre eles lá, em plena madrugada. Aí o psiquiatra que estava de plantão queria chamar a polícia e aí eu falei, não, porra, que chamar a polícia, cara? Imagina, depois de tudo que eu tinha passado, eu ia chamar a polícia. Daí eu fui lá. Daí eu estava num corredor lá, daí veio o Zé das Flores na frente e um monte de pacientes atrás, né, para acabar com o hospital, sei lá, eles iam fazer alguma coisa, porque estavam até espumando pela boca. Aí, de repente, eu me vi frente a frente com o Zé das Flores. E ele começou a falar com o dedo em riste que eu sentia como se estivesse tomando um banho de saliva, assim, né? Porque ele cuspia muito, tão brabo que só a gota serena. Bom, eu, como não sabia o que fazer, fiquei quieto na frente dele, né? E aí ele xingou, foi diminuindo, e de repente começou a chorar. Bom, aí os pacientes que estavam atrás dele, né, foram voltando para os seus quartos. E daí, quando ele começou a chorar, os outros foram saindo, daí o psiquiatra que estava de plantão, queria chamar a polícia, apareceu lá. E aí ele teve uma postura bem legal e disse, você não quer ir conversar comigo ali no consultório? Aí o Zé das Flores disse, eu vou, mas quero que ele vá junto, que era eu, né? Aí eu entrei, e ele começou a contar, e ele disse que a coisa que mais machucava ele era não poder ser um bom pai, um exemplo, né, de pai para o filho. Daí, para ele não me ver chorando lá, eu disse que precisava sair para ver os outros, tal, e saí e deixei ele lá com o psiquiatra. Então, e aqui, né, sim, daí eu também acompanhei um tempo o movimento de promoção da mulher que tinha aqui, que era da igreja também, que era o trabalho com as prostitutas. E aí tinha uma menina que morou com a gente, comigo, com Gláucia, a Zefinha, uma freira, ou quase isso, e ela fazia trabalho nas zonas, né? E ela contava o que ela via, o que ela passava lá com as meninas. Bom, daí, tanto eu como o Glaucio, algumas vezes a gente foi visitar as zonas na parte da tarde, que era um período, porque de manhã elas estavam dormindo, à noite elas trabalhavam. Então, o único lugar, o único horário que era possível esse contato era tarde. Aí, né, a gente daí fizemos alguns passeios com elas na praia, essas coisas. E
E coisas... tinha Cabedelo e aqui em João Pessoa, lá no Roger, Baixo Roger. Tinha Bahia, Santa Rita, acho que Solânia também, algumas cidades de Campina Grande, tinha, né, esse movimento trabalhava com as mulheres, com essas mulheres. E também, né? Imagina, eu consultei, inclusive na época eu já era professor da universidade, consultei alguns colegas, o Aurélio, o Ronaldo Monte, Tereza Campelo, para ver, né, o que a gente podia, se tinha alguma sugestão, alguma orientação, mas fundamentalmente era isso, era ir nos cabarés, nas zonas de meretrícia onde essas mulheres moravam, conversar com elas. Daí tinha também relatos incríveis, incríveis. Tipo, uma vez, lá em Cabedelo, a gente foi numa boate para sair, para ir visitar as meninas da zona, e Glaucia pediu para uma delas, que estava lá na boate, para uma das prostitutas, né, que estava na boate, naquele horário, a tomar conta da bolsa dela, né, para ela não sair tendo que carregar a bolsa. Rapaz, isso teve uma repercussão incrível, incrível, né? De ter uma pessoa como a doutora, né, que deixou a bolsa dela nas mãos de uma das meninas, pedindo para guardar e tomar conta. Aí vocês acham que essas coisas, é claro que tem, né, deve ter teorias, e tem, que ajudam a pensar essas coisas, a pensar. Mas não eram as teorias, de jeito nenhum, que iriam dar esses subsídios, né, que essa prática e essa vivência real nessa relação aí propiciou. Né? Uma coisa que eu ia falar, e que acho que é importante, é lá no Hospital Psiquiátrico de Guarulhos. A gente não conhecia Basália, Mofá. A gente não conhecia, nem sabia que esse povo existia, e nem que, né, as experiências dele, que essas experiências deles ocorriam. Né? A gente conseguiu um livro chamado Comunidade Terapêutica de um Inglês, esqueci o nome agora. Mas sabe que me deu base para isso? Em 72, eu tinha feito uma viagem tipo caroneiro, né, para Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai. Acho que foi no Uruguai ou na Argentina, não me lembro bem. Tinha lá um livrinho em espanhol chamado Pedagogia do Oprimido, do Sr. Paulo Freire. Aí eu li esse negócio, reli, falei, puta, isso é... Olha, eu devia ter feito pedagogia, né? Que ele é educador. Mas aí, assim, enquanto a gente estava lá em Guarulhos, os 2 anos que a gente passou lá tentando fazer esse trabalho, Paulo Freire, rapaz, um monte de coisa que ele dizia lá no Pedagogia do Oprimido ajudou a gente, né? Por exemplo, tirar a bata. Tentar... E essa coisa do... Depois eu gostei muito dessa coisa de dar a palavra, né? Tem muita gente que vai dar a palavra. Ora, numa estrutura como essa, do hospital psiquiátrico, né? De repente chegam uns caras lá, 2 jovens, etc. E que tem essa possibilidade de dar a palavra, e ali era dar a palavra mesmo, né? Criar possibilidade para que os pacientes pudessem se expressar, né? Falar das coisas e tomar atitudes, né? Fazer alguma coisa para enfrentar aquela realidade. Aí eu comecei a achar que esse negócio de dar a palavra, dar
se vocês quiserem, entre aspas, né? Mas lá em Guarulhos foi isso mesmo, foi dar a palavra. Isso rende, viu? Isso rende. A palavra, quer dizer, criar possibilidade que as pessoas possam falar e pensar o que estão falando, e pensar sobre o que estão falando, é como aquele negócio que é fecundar. Fecundar. Fecundar a vida. Fecundar a vida. Porque fecundar é criar novas... Fecundar não é criar novas vidas ainda não vividas ou mal vividas, né? Então, eu acho isso. Eu acho que uma das últimas aulas que eu dei lá na psicologia, eu disse, olha, já que eu estou nos finalmente, né, vamos aposentar, etc., talvez uma coisa que eu pudesse sugerir a vocês como psicólogos é ajudar e tentar fecundar a vida, né? A própria e a vida das pessoas com quem você interage profissionalmente. Ajudar a criar novas vidas, né? Bom, e me parece que é um pouco isso que... eu nunca vi Paulo Freire falar sobre isso, mas fecundar o trigo, lá aquela música linda, né, que Milton Nascimento canta, eu acho que é isso aí. Bom, eu cheguei mais ou menos no tempo. Claro que cada uma dessas coisas, a gente podia fazer relatos, né, incríveis. Por exemplo, o que está me vindo na cabeça agora, na época lá da luta armada, da clandestinidade, conversei com uma companheira lá, e ela confessou, né, que também, como eu, tinha certeza que aquilo estava errado. Não era daquele jeito. E papapá, papapá. Mas ela disse, como é que eu vou sair dessa, pô? Sabendo que tem tantos amigos, pessoas que a gente gosta, que a gente ama, né? Nessa situação, sair agora fugir, né, ao compromisso de companheirismo, de amizade que a gente tem. É isso só que me sustenta. E passou uns dias, essa menina foi presa e foi morta, né, na tortura. Porque pelo compromisso com os companheiros, né, essa coisa talvez, né, que dê dignidade ao ser humano, né, essa coisa de compromisso com o outro. É isso. Quer dizer, então, essa experiência vivida, que acho que hoje está meio marcada pelo... Né, em vez de eu falar coisas assim mais interessantes, mais graciosas, só consigo lembrar das coisas mais difíceis, né? Mas talvez seja por conta da situação aí dos meninos lá em Ribeirão Preto. É isso. Ser psicólogo é não ter medo de enfrentar, meu Deus. Quantas vezes, né, que... E eu faço questão de dizer, eu não sabia o que fazer no hospital psiquiátrico, eu não sabia o que fazer com as prostitutas, eu não sabia o que fazer com os agricultores. Mas daí a gente vai, e junto a gente vai descobrindo, né, tentando, bom, errando, acertando, etc. Mas porque o que move a gente é esse compromisso básico, talvez
né, que está na origem de tudo mais, que é essa vontade de que as pessoas tenham uma vida, se não uma vida boa, mas uma vida decente, né? No sentido de que tenham condições pessoais e coletivas de superar as dificuldades e os limites, e exercitar, não criar o paraíso, mas de exercitar novas possibilidades. Exercitar novas possibilidades. Eu acho que isso é a coisa mais subversiva, mais redentora que possa haver. Se a gente, em termos de história humana, né, pudesse, vamos exercitar, né, novas possibilidades. Por exemplo, a gente, naquele momento, no período da luta armada, a gente tinha certeza de que aquilo não era por aí, né, que a gente ia perder mesmo, ou já tinha até perdido. Mas como é que hoje a gente teria condições de avaliar o que houve se não houvesse aquelas pessoas que tivessem tentado essa possibilidade? Então, para mim, assim, a referência não, mas a reverência histórica, né, com quem ousou tentar novas possibilidades, ou possibilidades ainda não exercitadas, eu acho que é esse aí que dá o tesão da vida. Pessoal, obrigado. Desculpe qualquer coisa, como diz o povo. A gente é que agradece, Genaro, né? Você está aqui com a gente. Eu tive a honra ainda de pegar o seu finalzinho de carreira, né? E a gente escuta toda a vida você como referência, realmente, para a nossa caminhada. Realmente foi uma das melhores aulas que eu assisti na minha vida, né? E queria agradecer muito a você, né, por esse legado. Eu não sei nem se você lembra de mim como aluna. Lembro, sim. Não me lembro do nome, mas eu me lembro Thaís. Do seu rosto, isso. Pronto. E aí depois eu fui trabalhar com a Nísia, né, com a Edil, com Fátima, enfim, com a galera do bem, né, da psicologia, e estou aqui hoje. E realmente você tem uma contribuição gigantesca. Aí, deixa eu só dizer